Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não. Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área tecnologia, certo? Às vezes seu filho tem 10 anos e é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular, certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha, era para estar debaixo de José, mas estou aqui, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César, eu estou obedecendo ao que Deus criou, estava aqui, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia têm por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos e crede no... Preste atenção, o evangelho de Marcos, Jesus está escrevendo a igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão. Remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho, ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé, porque senão a missão não vai ser cumprida. Que é o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver
a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha só. A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé. Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3:15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia e na sua, se você tiver, aqui então, disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fale de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria? Nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você: está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial. Tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os 2? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder.
Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é: Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo, certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a seu... Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Só também falou, caraca, maluco, pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vamos escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou, isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só, pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo, não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram. Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei, se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3.